fiz, não é só ser bom, porque esse cara talvez seja melhor do que eu na época, né? Ele estava me ensinando a mexer na ferramenta, porque eu já consigo cobrar mais que ele. Não era questão só de tecnicamente entregar algo maravilhoso. É óbvio, eu digo que o básico é a gente entregar algo que seja bom. Qualidade técnica sempre é o parâmetro mínimo para mim. Mas se eu sou bom igual o meu concorrente, porque eu consigo vender mais vezes do que ele? E a virada de chave para mim foi essa. Eu ainda estou me formando, ainda estou estudando mais sobre design e eu já consigo cobrar mais do que muitas pessoas aqui da cidade. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do RevisaCast, turma, e hoje um podcast muito especial. Um podcast que vai fugir um pouco da nossa rotina, né, de estudo, nossa rotina acadêmica, e vai trazer um pouquinho para vocês um pouco do aspecto mais profissional, um pouco do aspecto mais de como tu vai se posicionar no mercado de trabalho como cirurgião, como dentista ou como profissional da saúde. E para a gente bater esse papo hoje, trago aqui o nosso querido Saulo Flor. Meu querido, seja bem-vindo aqui ao RevisaCast, um prazer tê-lo aqui com a gente. Saulo, já de bate-pronto, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente quem é o Saulo Flor antes de ser o Saulo que a gente conhece hoje, porque eu já conheço, quem é aqui de Natal já sabe quem é o Saulo Flor, mas muita gente que nos assiste aqui não é de Natal. Legal. E eu quero que essas pessoas também lhe conheçam. Então, fique à vontade, se apresente, porque Luiz. Hoje o papo vai ser bom, viu, meu amigo? Show, Luiz. Obrigado pelo espaço aqui, pelo convite. Cara, me apresentar um pouco fora do universo do design, né? Como é que eu cheguei nessa área de branding. Comecei muito novo, eu venho de uma família que é do universo empresarial, então, posto de gasolina em Natal, primeiro foi do meu avô. Meu avô era analfabeto, então ele sempre teve esse tino comercial natural e a gente foi vivendo com isso, foi aprendendo, foi se inspirando. E eu sempre tinha muito claro para mim que eu queria empreender, que eu queria fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo dentro de casa eu tinha um artista que é meu pai, ele é arquiteto, então eu sempre fiquei nessa dualidade. Eu vou para o empresário contábil ali que vai, né, fazer conta do dinheiro, ou vou para uma coisa mais artística. Acabei ingressando no curso de engenharia de produção, fui até o fim, concluí, mas nunca exerci, né, não na prática, assim como contratado. E com o tempo eu fui fazendo alguns negócios com um primo meu, com meu pai, a gente foi abrir uma conveniência, depois abrir uma distribuidora com meu primo, e sempre que chegava a hora de fazer o logo, alguma coisa assim, não, deixa que, não vamos gastar com isso agora não, a gente tinha pouco ali para investir, então eu me arriscava, ia no YouTube, como que faz um logo, como que faz tal coisa, e eu comecei a pesquisar e fui fazendo para mim, até o ponto que alguns amigos foram empreender também, né, já um tempo depois. Saulo, a gente vai empreender e tal, vou dar de presente para vocês aqui. Eu já fiz 3 logos, eu acho, na época. Fiz 3 logos para mim, deu certo, funcionou. Deixa eu fazer para vocês também, mas tudo muito, né, na tentativa e erro, estudando pelo YouTube. E aí começou a ficar sério quando outras pessoas começaram a me procurar. Então, meu trajeto até aqui, eu não quis me estender tanto, mas foi exatamente passando por várias empresas da família, depois montei 2 negócios para mim, uma conveniência que eu quebrei, né, e aos 20 anos eu devia 100 mil reais. E depois disso, me reergui com a distribuidora que eu montei com um primo, eu consegui pagar todas as minhas contas, mas para fazer uma grana extra, eu fazia identidade visual, né, parte de logo, identidade visual, por fora, para algumas pessoas que começaram a me procurar. Só que isso aí foi escalando e hoje, né, depois de 8 anos, temos aí o Senhor Estúdio voando, graças a Deus, fazendo projetos nacionalmente e internacionalmente também. Boa, e aí era o que eu já ia entrar, né? Então você já tinha me contado um pouquinho da sua história, mas a gente vê que existiu uma transição, né? Então você veio ali do mercado mais tradicional, entre aspas, vamos dizer assim. Gasolina, nada mais commodity, né? Exatamente. E aí você entrou diretamente numa parte ali totalmente criativa, Sim. Né? E o que foi que te despertou? Não, eu vou agora para isso aqui. Foi essa questão familiar do teu pai? Tu já gostava de desenhar muito quando era criança? Legal. Como foi esse despertar para o design? Eu nunca tinha visto muito futuro, né, em ganhar dinheiro na parte mais artística. E aí eu costumo até brincar que o design, depois que eu entrei, eu vi que não é tão artístico assim. Eu brinco que a gente tá mais pro engenheiro do que pro arquiteto, né? Mas acaba tendo muito envolvimento com a arte, sim. E o que me fez ir para esse lado, primeiro, foi a necessidade,
né? Quando eu vi, pô, tô aqui 20 anos precisando levantar uma grana para pagar o problema que eu criei para mim mesmo ao empreender. E um dos jeitos que eu vi de fazer isso foi através do serviço, né? Serviço, a gente sabe que não demanda estoque, o investimento é menor e o retorno é maior de forma mais rápida. A escalabilidade que é menor. Então, primeira coisa que me empurrou para esse lado de usar um hobby meu ali foi essa necessidade. Mas respondendo a pergunta que você fez, sempre desenhou, sempre sim, desde pequeno eu desenho, meu pai sempre pintou, desenhou. Então, logo cedo, quando eu comecei a demonstrar habilidade para isso, ele incentivava muito, me colocou em curso de desenho, já fiz alguns cursos de desenho. E quando chegou a hora de fazer para mim no digital, eu procurei também alguns cursos para me capacitar. É bem diferente desenhar artisticamente do que desenhar identidade visual, mas pelo menos eu posso ali todos os dias exercitar um pouquinho, os rascunhos que a gente faz são todos feitos à mão, mas o que realmente me mordeu assim, fez, pô, trabalhar com um projeto de branding é o que eu gosto mesmo, é o que eu nasci para fazer, foi quando eu percebi que eu adorava empreender, só que a melhor parte para mim de empreender era montar um negócio. Pô, pensar como vai ser o modelo de negócio, quem a gente vai atender, como é que vai ser a aparência desse negócio, era a melhor parte para mim. Então, por isso eu abri vários negócios muito rápido e quebrei um, dois, e depois, opa, não dá para sair abrindo vários negócios, porque até a nossa atenção não pode ser tão dividida, né? Quanto mais a gente focar num negócio só, mais próspero esse negócio vai ser. Fiz, pô, mas tem outro caminho de eu participar de aberturas de empresa. Né? Se eu tiver num projeto de branding junto com um empresário que está ou montando um negócio novo, ou né, pivotando, alterando ali o caminho, né, fazendo um rebranding, eu posso participar desse momento ali que leva um mês, dois, às vezes três, que é a criação, o reposicionamento de empresa, sem necessariamente estar abrindo um negócio meu. Então acaba que eu posso me envolver muito dentro desse negócio, sem estar tendo que abrir um CNPJ no meu nome toda semana. Então acho que foi isso aí o que realmente me puxou para essa área. Muito bom, Saulo. Eu perguntei isso, cara, porque assim, eu já acompanho teu trabalho há algum tempo e eu vejo que tanto você quanto a turma que também está junto contigo no Senhor Estúdio, para quem não sabe, turma, o nome do estúdio, da empresa de Saulo é Senhor Estúdio, né? Então você vê que já é um nome muito criativo, né? E a gente acompanha e vê que os logos feitos, os nomes que vocês dão para as empresas é algo muito criativo. Sim. E aí por isso que eu perguntei se isso já vinha, se essa criatividade vinha já da infância. E eu quero te perguntar, tu acha que criatividade, né, esse feeling do negócio, assim, de ver um nome, de fazer um logo diferente, isso vem de berço, isso o cara vem com aquilo, ou você pode treinar? Eu, por exemplo, já não sou um cara que talvez... Você acha que eu treinando eu consigo? Vou ter que discordar. Acho você bastante criativo, vendo tudo que você faz aqui na Revisa Buco. Muito criativo tudo. Então, assim, claro, naturalmente tem pessoas com mais aptidão, a criatividade, mas o treino ele é muito importante. O que é que torna uma pessoa criativa? Tá? É a experimentação. O que limita e torna a pessoa não criativa é o medo de errar. Então eu sempre falo para os meninos quando a gente está criando, pô, bota no papel. Não, mas não vai. Pô, bota no papel. No papel dá para errar. Não vai para a placa do cliente que ele vai gastar uma fortuna para fazer. Bota no papel. Vamos ver se vai ficar legal. Às vezes a gente bota achando que vai ficar ruim e tá legal. Então a ideia ela já meio que existia. Você que estava podando ela com medo de ficar ruim. E para você se tornar criativo, tanto tem a experimentação, exercício, mas você também tem que consumir muito. Né? Então, às vezes a pessoa quer ser criativa, mas ela não muda de rotina, ela não tem um repertório longo. Qual é o repertório dela? Pô, ela faz sempre as mesmas coisas, assiste os mesmos filmes, lê os mesmos livros. Não. Quando você começa a experimentar mais, frequentar lugares diferentes, você começa a ter repertório. Porque criatividade não é criar algo do zero, do inédito. É inédito no sentido de quem está externamente vendo, mas quem criou normalmente combinou várias coisas. Tem até o Murilo Gun, né, que ele fala que talvez a gente devesse abandonar a ideia de criatividade e trazer a ideia de combinatividade. Então, o que é combinatividade? Pô, se eu combinar isso com isso, vai trazer uma coisa inédita, nova. Para todo mundo, essa pessoa foi criativa. Mas, na verdade, ele combinou várias coisas. O próprio iPhone, ele não é uma coisa criada do zero. A tela já existia em outro aparelho, o hardware ali em outro, a ideia de tocar na tela com os dedos. Então, ele foi combinado e apresentado de uma forma nova. Então, acho que sim, quanto mais você ler, frequentar, viajar, novas ocasiões, mais criativo você vai se tornar. E quanto menos medo de errar você tiver, também mais criativo vai se tornar. Perfeito, Saulo. E você jogou a bola para mim, eu vou dar de bicicleta aqui agora.
Então, turma, isso para nós que somos da área da saúde, principalmente da área da odontologia, mas tu pode estar assistindo aqui agora, pode ser de outra área da saúde, não tem problema. Mas isso que Saulo acabou de falar é muito importante, Saulo. Por quê? Porque às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, como dentista, né? Mas às vezes ela não se permite vivenciar outras coisas, assistir um podcast de uma área nada a ver, talvez, ali, Sim. aparentemente ou inicialmente, né? E aí depois ela vai trazendo ferramentas, vai trazendo uma forma de abordar um cliente, vai trazendo uma forma de atendimento diferente. Às vezes é uma estratégia de brand, de posicionamento de marca, num propé que ela oferece para o cliente dela, que faz um total diferencial. E às vezes ela vai ver isso em algo que talvez não esteja ali no âmbito, né, no dia a dia dela ali da odontologia. Né? Então isso é muito importante não só para o designer, mas para todas as áreas. Claro que você não vai arriscar tentando uma coisa inédita num procedimento, né, que traga risco. Que não cabe, talvez, não... o ineditismo. Exato, né? que não cabe, que não foi experimentado de forma segura. Né? Vou ter experimentar agora com esse paciente. Não, jamais. Né? Deixa eu ver estudos, foi testado em laboratório, em cantos sem risco. Aí você pode trazer um procedimento novo, eu não vou nem entrar nessa área porque não é minha área. Né? Eu sempre falo, a gente inovar e arriscar no que pode se inovar e que pode arriscar. No que não dá, a gente vai aos poucos e vai experimentando de forma mais consciente para não colocar em xeque aí algo que seja crucial. Saulo, voltando agora para o Senhor Estúdio, né? Você já falou que foi esse processo, né? Foi meio que uma transição, mas assim, como até hoje, né? Primeiro, eu quero saber qual foi o grande projeto, o projeto que você considera hoje, poxa, esse aqui foi o projeto maior que a gente fez. Tá. Só para começar, tá certo? Depois vai vir pior, tá bom? Tá bom. Vamos lá. E eu quero que você fale pra gente, além de qual foi esse projeto, se até hoje pode não ter tido, tá? Mas se houve, né? Qual foi o momento de virada de chave assim na tua carreira no Senhor Estúdio? Tá. No Senhor Estúdio ou para o Senhor Estúdio? Legal, boa pergunta. Tá certo? O maior projeto em termos de responsabilidade foi o do Grupo Interjato, que é um grupo aqui do RN, mas que atua nacionalmente. Eles têm quase 200 funcionários, são 6 empresas, e a gente foi incumbido de nomear todas as empresas novamente e criar uma identidade para todas as empresas. A gente manteve só o nome Interjato, mas a gente ainda sugeriu que fosse... o nome Interjato era o nome de uma das empresas. A gente puxou esse nome para ser o nome do grupo. Né? Então a gente participou de todo o reposicionamento do Grupo Interjato. Tem um faturamento, hoje foi o cliente que a gente fez até agora que tem um maior faturamento, não posso revelar aqui. Então, por esses motivos, talvez tenha sido o projeto mais importante e o maior, né? No sentido de era o maior faturamento, maior alcance nacional, maior número de funcionários, gera uma responsabilidade muito grande para a gente mexer num negócio que tem mais tempo quase do que eu de vida, né? Um negócio ali que o tempo que eu tenho de vida, eles têm de empresa e eu tive essa responsabilidade de tomar algumas decisões junto à diretoria, mas deu tudo certo, né? Eles estão, um dia desse, a gente saindo daqui, inclusive, na última reunião que a gente fez com você aqui, a gente saindo daqui, um carro parou atrás da gente, todo plotado, com a marca que a gente tinha feito, e Enio que chamou a atenção, ele fez, olha essa lei atrás, eu virei, tipo, até hoje ainda bate esse orgulho de, pô, que massa, eles estão usando do jeito certinho, e é muito legal fazer um projeto desse tamanho. A virada de chave veio quando eu comecei a profissionalizar o negócio. Então, nos primeiros 2 anos ali, eu fazia como freelancer, né? Eu era dono de uma empresa de distribuição de lubrificante automotivo e, no meu tempo livre, eu fazia identidade visual, sozinho. Né? Então, me reunia com o cliente no escritório da distribuidora, ou num cafezinho, ou no escritório do cliente, e ia fazendo isso até o ponto que eu fui convidado para dividir espaço, né? Escritório em outro lugar, e eu passei a ter que pagar aluguel. E aí eu fiz, pô, vou pagar aluguel, se eu continuar fazendo a mesma quantidade de marcas no mesmo preço, eu vou perder esse lucro. E eu fiz, pô, mas e se eu dobrar meu preço? O que é que acontece? Será que minha demanda cai para metade? Se cair para metade ainda tá bom, porque eu mantive o faturamento trabalhando menos. Mas, pô, eu vou fazer esse movimento. Né? E a gente fez esse movimento na época. Eu lembro até de ter conversado com meu pai ficou mega assustado, falou, pô, você vai quebrar, você não vai ter mais dinheiro para nada, ninguém vai pagar esse valor numa marca. Né? E eu fiz, pô, mas eu vou tentar. E para minha surpresa e para meu pai, nem tanto para mim, talvez mais para o meu pai, a demanda nem caiu, né? Ela continuou a mesma e eu
eu botei o valor do aluguel sendo o valor de uma marca. Então, pô, se eu vender uma, eu já garanti o aluguel. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse movimento várias vezes. E aí o meu grande virada de chave foi essa. Pô, o pessoal entendeu o que eu faço, gosta do que eu faço, eu estou acertando aqui, eu estou conseguindo deixar claro o meu valor. E aí, ao mesmo tempo que eu fazia esse movimento, eu vi que até um cara que tinha me ensinado a mexer no Photoshop, que são as ferramentas, né, Photoshop, Illustrator, quando eu perguntei para ele, na época que ele estava me ensinando, ele já cobrava menos do que eu. Então eu fiz, pô, não é só ser bom, porque esse cara talvez seja melhor do que eu, na época. Né? Ele estava me ensinando a mexer na ferramenta, porque eu já consigo cobrar mais que ele. Então não era questão só de tecnicamente entregar algo maravilhoso. É óbvio, eu digo que o básico é a gente entregar é algo que seja bom. Qualidade técnica sempre é o parâmetro mínimo para mim. Mas se eu sou bom igual o meu concorrente, por que eu consigo cobrar mais que ele? Ou porque eu consigo vender mais vezes do que ele? E a virada de chave para mim foi essa, pô, eu ainda estou me formando, ainda estou estudando mais sobre design e eu já consigo cobrar mais do que muitas pessoas aqui da cidade. E isso nunca parou. Então hoje tem gente que faz, Saulo, você não devia falar isso ao vivo. Mas eu falo, hoje nós somos o mais caro do estado. E falamos isso com orgulho, porque o que a gente entrega é muito bom, nosso posicionamento é muito bem pensado, a gente investe muito para ter esse posicionamento. Então a virada de chave para mim foi, não é só... eu vou falar aqui para a câmera, né? Então a virada de chave para você que está aí, que foi a minha e pode ser a sua, não é só o que você entrega, mas como você entrega. As pessoas vão lhe avaliar não só pela qualidade do que você está entregando, e sim por todo o contexto que você está criando ao redor dessa entrega. Perfeito. Essa é a virada de chave. Muito bom e fez parte, isso também fez parte de um pouco do que foi essa virada de chave para mim também. Legal. Né? Essa coragem, né, de ter uma convicção tão forte ali que às vezes nem a pessoa mais próxima de ti entende e pode achar que aquilo vai dar certo. Ele está ali lhe apoiando, mas ele está com medo. Mas né? é aquele pezinho, né? Isso. Mas muito bom. Eu perguntei sobre o projeto o grande projeto que você fez, porque teve um projeto em específico que você fez que me chamou muita atenção e particularmente eu achei assim fantástico o que vocês fizeram, que foi o da Catedral aqui de Natal. Ah, legal. Então eu queria que você compartilhasse isso, é especialmente uma dúvida minha, querer saber mais sobre isso. Como foi que surgiu essa oportunidade, né, de fazer o vitral da Catedral aqui de Natal? E o que foi que você usou como inspiração, porque ficou fantástico, meu amigo. Muito bom mesmo. Obrigado. Talvez você tenha acertado mais do que eu no projeto mais impactante e mais importante da gente. Né? Eu pensei mais empresarialmente, mas emocionalmente e de impacto social, não no sentido social de auxílio, e sim social para a comunidade, para a cidade enquanto cultura, tenha sido o vitral. Né? Vai ser difícil ganhar dele, realmente. E como é que chegou essa obra do vitral? A Catedral de Natal ela estava passando por uma reforma, estavam reformando tudo, né? Pintando, trocando tudo, e o pároco lá responsável pela catedral, pela reforma, ele decidiu que queria ter um vitral na catedral até para ajudar na iluminação, porque a catedral ela tem um pé direito absurdamente alto. Eu posso estar errado no número, mas o vitral ele chega a 20 metros ou 24 metros de altura, né, o ponto final dele. E a mesmo que você bote luz lá em cima, né, luz artificial, ela dificilmente vai chegar para iluminar bem a igreja. Então a igreja nunca foi tão bem iluminada assim. E pelo menos durante o dia, a igreja com vitral conseguiria muito mais luz natural, fora a beleza que iria trazer. E a priori eles pensaram num vitral simples. Depois eles começaram a ver em outras igrejas que eram mais elaborados esses vitrais, e uma das pessoas que estava tocando a obra, ao ver os preços que foram cobrados nos orçamentos de pessoal de São Paulo, Santa Catarina, Minas, que eles pegaram alguns orçamentos, o orçamento já estava muito alto da obra em geral da catedral. Se eu não me engano, foram gastos ali em torno de 7 milhões de reais para a reforma. Posso estar enganado no número, mas acho que se não foi, chegou perto disso. E aí eles não tinham mais verba para quase nada. Né? E aí a pessoa lá que estava na obra me conhecia. Falou, posso conversar com uma pessoa que talvez faça essa doação para a igreja. E o padre me procurou junto com essa pessoa, perguntou quanto seria e se eu poderia doar uma parte ou melhorar a condição. Eu falei, não, padre,
vai ser um presente nosso aqui do Senhor Estúdio para a Catedral de Natal, para a cidade de Natal. E a gente fez o vitral aí em tempo recorde, porque eles estavam com a obra já acelerada, eles passaram algumas referências, e eu me sentei em casa mesmo, eu saí do escritório, eu falei, não vou fazer isso no tempo de escritório, afinal eu estou fazendo uma doação, vou usar meu tempo particular. Então chegava à noite em casa, colocava meu fone de ouvido, escolhi uma playlist ali de alguns louvores católicos, e a partir daí eu começava a experimentar e fui testando através de técnicas de vitral, fui vendo o que as pessoas faziam, eu nunca tinha feito um vitral antes. Então fui estudar, fui entender também a figura que eles tinham pedido, que era o Cristo Pantocrator. Fui entender o que era essa figura para poder também inserir alguns elementos. A gente nunca faz algo só para ficar bonito, sempre tem que ter algo por trás. Então foi isso. E o mais legal dessa história é que alguns anos antes eu ainda era ateu, né? Então acho que 4, 5 anos antes eu ainda me considerava ateu, eu tive uma conversão. Hoje eu sou católico, assíduo, frequento a missa, e para mim foi um grande presente, já convertido, poder trabalhar numa obra para a Catedral de Natal. Muito bom. E pessoal, para quem ainda não viu esse vitral, eu vou pedir para os meninos me mandar essa foto, que a gente vai deixar aqui na edição desse podcast para vocês verem que não é bajulação minha, realmente ficou muito bom mesmo. Saulo, agora vamos falar um pouco de marca pessoal, né? Porque muitos dos nossos ouvintes aqui, eles estão em uma transição. Tá. Né? Alguns já estão formados, seja na área da odontologia ou em outra área da saúde, mas alguns estão ali no finalzinho da graduação. E estão naquela sensação de, meu Deus, onde é que eu vou botar meu pé? Né? Aquele início de mercado de trabalho que um dia nós passamos, né? E eu queria que você primeiro falasse, né, na tua visão, o que é ter uma marca pessoal forte, Legal. tá certo? E segundo ponto, quais elementos não podem faltar para ter essa marca pessoal forte? Ok. Primeiro, você falou, tá chegando ali no finalzinho, começando a entrar no mercado de trabalho, né? Ou mudando de uma posição para outra no mercado de trabalho. A primeira coisa que eu quero dizer é que não existe essa divisão em marca pessoal. Talvez ela tenha uma intensificação e um reposicionamento, mas uma coisa que é importante a gente saber é que marca pessoal ela começa a ser construída no útero. Pode parecer desesperador. Pô, então eu perdi 30 anos, né, 25 anos. Não, você construiu, intencionalmente ou não. Tá? Então, quando você é concebido, as pessoas já começam a conjecturar como você vai ser, o que você vai fazer, como é que vai ser a vida. E depois que você nasce, você começa a impactar essas pessoas de alguma forma. Então, você já está construindo marca desde sempre. Porque o que é marca? Isso é importante a gente saber antes de saber o que é marca pessoal. Né? Porque marca pessoal vem de marca. Marca é reputação. É tudo aquilo que as pessoas percebem de mim ou acham de mim, por mais que seja verdade ou não. Tá? Então, quando a gente fala marca, é porque você deixou marcado no outro. Então, é sempre no outro. Eu posso fazer algo com a intenção de deixar uma marca. Se ela vai sair certinha ou não, do jeito que eu pensei, aí depende de quem está assistindo. Né? Por isso que às vezes uma marca super famosa agrada a uma pessoa fortemente e a outra não. O trabalho que foi feito, a propaganda que foi feita é a mesma, mas impactou pessoas de forma diferente. Tá? Então, é importante a gente saber disso. Ok, e quais são os elementos, como é que eu posso trabalhar a minha marca pessoal? Primeira coisa é ter consciência de que tudo importa. Então, tudo que eu faço e que é visto, importa. Imagem importa, o jeito de falar importa, a propaganda importa, a identidade visual, que é aí onde a gente entra um pouco mais com o Senhor Estúdio. A identidade visual importa, tá? O meu preço importa, preço posiciona. Então, marca pessoal, ela vai ser construída através da pessoa também. Então, o jeito que ela se veste, o jeito que ela fala, aonde ela é vista. Tá, ninguém lembra de mim, a minha marca é fraca. Tá, você tá fraca. Eu não sou antissocial, eu não gosto de sair. Eu adoro ficar em casa vendo filme também. Mas, profissionalmente falando, intencionalmente, eu tenho que ir a lugares onde as pessoas vão me ver e vão criar uma imagem sobre mim. Então, por isso, muitas vezes eu escolho certos cursos, eu escolho, né, certos lugares para frequentar, certos eventos para frequentar. Não é por interesse, necessariamente. O que não seria um problema. Mas é intencional. Né? Mas é intencional. Então, construção de marca, é difícil dizer, Saulo, quais são os critérios? Porque é tudo que você faz. E não existe uma fórmula certa ou errada, porque depende do seu objetivo.
né? Se você quer parecer popular, você vai tomar atitudes para parecer barato e atrair pessoas para comprarem pelo preço, e não tem problema nenhum. Mas se você quer cobrar mais, então você vai ter que trabalhar para as pessoas terem uma percepção de valor maior. Então são muitos fatores, mas o que é importante é que você comece a pensar em tudo com intencionalidade. Isso que eu estou fazendo vai construir uma marca mais positiva, uma marca mais na direção que eu quero construir ou não? Tá? Então, são muitos fatores para a gente levar em conta. E você falou, Saulo, uma palavra que eu acho fantástica, que é ser intencional. Né? E isso, turma, vale para posicionamento profissional, ou até mesmo vou dar um exemplo aqui de muitos que estão nos ouvindo, que é na residência. Então a pessoa entra na residência e se veste de todo jeito, trata as pessoas mal, o paciente, enfermeiro, colega ali, né? É mal educado, Sim. né? Faz tudo de cara feia, achando ruim. Isso é posicionamento. Legal. Quando tu sai da residência, como é que as pessoas vão te olhar? Não, aquele doutor ali vivia emburrado, maltrata o povo. Isso. Então, vai mandar um familiar para você? Jamais, né? jamais. Então é o que eu falo para a maioria dos nossos alunos, né? Sejam intencionais. Na graduação, na residência ou no teu consultório, tu tem que se portar como que as pessoas estão te vendo. Tu tem que ser educado, tem que ser cordial, tem que tratar bem as pessoas. Sim. E isso independente se tu tá no teu consultório ou tu tá fora do consultório. Porque às vezes a pessoa te vê num shopping, né? E às vezes tu tá maltratando um funcionário de uma loja, por exemplo. Uhum. Isso aí é o ápice, né? Isso aí é mal para qualquer profissão. Exato, né? exato. Mas você pode ir até na coisa mais suave também. Pô, ele vai no consultório, você tá de paletó, de camisa social, e vai, encontra no supermercado, você tá de camisa furada. Pô, é o mesmo doutor que me atendeu ontem? Não pode ser. Né? Então, a construção de marca é toda hora, Salomé é cansativo. É pra caramba. Né? Nem todo dia você tá com um saco para se arrumar, mas o canto de ficar desarrumado e a vontade é em casa. Eu saí, óbvio, eu tenho que estar de acordo com a etiqueta do lugar. Eu não vou para academia de paletó. Mas eu posso ir sempre com a roupa que seja adequada ao que eu estou tentando construir com a minha marca. Eu posso sempre tratar as pessoas de acordo com o que eu estou tentando construir com a minha marca. Se eu sou uma marca séria, adianta eu ficar fazendo piada nos lugares? Né? Óbvio, se você está num canto muito íntimo e você é assim com seus amigos, sem problema. Mas existe sempre a necessidade dessa intencionalidade, dessa preocupação e reflexão com tudo que você está fazendo, se ela está construindo a marca na direção que você quer ou não. E aí, nesse ponto, eu trago agora as redes sociais. Né? Que as redes sociais hoje, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, têm tomado um papel aí quase que como se fosse uma pessoa da tua família. Né? Tu dedica, um trabalho extra, né? E às vezes tu dedica mais tempo à rede social do que, às vezes, a tua esposa, a tua namorada, ao teu irmão, a tua mãe. Então, primeiro, qual o papel das redes sociais nessa construção, né? Ou então em passar essa mensagem de uma marca pessoal forte, uma marca pessoal atrativa, né? De um profissional para com os seus espectadores nas redes sociais? A rede social, para mim, né, não sou um especialista em redes sociais, eu sou um especialista em marcas, tá? Mas ela é uma vitrine para a marca, ela é uma vitrine para a pessoa. É como se eu pudesse abrir uma janela e ver a intimidade, e ver o que aquela pessoa está querendo mostrar. Então, uma coisa importante é, a gente não mostra o que a gente não tem. Então, não adianta eu só querer construir na rede social uma imagem e parar toda hora para pensar no conteúdo se no off eu também não sou assim. Então, é muito mais fácil você fazer coisas legais, interessantes no offline e fazer uma cobertura disso para as suas redes sociais. Vai ser muito mais interessante, muito mais fácil de conectar do que toda hora estar pensando em produzir conteúdo. Uma coisa que eu acho que acontece muito, que para mim é uma falha e eu tomo muito cuidado com isso nas nossas redes sociais, é o quê? Não saber para quem eu estou construindo conteúdo. Porque para pensar, o que é que você está querendo vender? No final de contas, todo mundo quer vender. Então, nas minhas redes sociais, o que é que eu vou querer vender no final? É para o cliente final ou é para alguém do meu ramo, meu colega? Então, o que eu acho que muitos profissionais cometem de erro é querer ensinar o que faz o tempo todo. Então, se você vai, por exemplo, um bucomaxilo, começar a ensinar sobre como fazer a cirurgia bucomaxilo. Eu que vou ser o paciente que quero lhe contratar, eu não quero aprender. Eu quero só olhar coisas lá que me deem confiança de fazer com você. Então, se eu entro no seu Instagram e eu vi que fulaninho de tal, cicrano, beltrano, amigos meus, pessoas que eu conheço ou que eu respeito,
fizeram, eu vou sentir confiança de fazer com você. Mas se você começa a falar um monte de coisa técnica de como processa a cirurgia, até certo ponto é válido porque mostra conhecimento. Mas é uma linha muito tênue de começar a falar demais sobre a parte técnica e atrair muita gente da área que vai querer curso. Se a intenção é vender curso, ótima estratégia. Se a intenção é vender procedimento e vender o serviço, talvez não seja uma estratégia tão acertada. Então, acho que a rede social ela é crucial. Quem não está na rede social praticamente é um fantasma, né? Mas eu acho que ela tem que se integrar muito bem dentro do seu cotidiano, principalmente hoje com a dinamicidade de conteúdos de stories, e conteúdos mais específicos serem pensados para atrair o cliente de verdade, e não outros colegas que estão ali para aprender com você, a não ser que seja o caso de você vender curso. E aí eu te faço agora, Saulo, uma pergunta que ela vai de encontro a um pouco de talvez o que foi o teu começo, o que foi o meu também. A gente está falando aqui que a pessoa se vestir bem, falar bem, se portar bem, passar uma boa mensagem é importante. Mas às vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui, talvez ela esteja realmente no começo. Talvez ela não tenha uma condição financeira de ter tais coisas que a faça emitir ou transmitir essa mensagem. Mas eu te pergunto e eu quero tua opinião e quero que você disserte um pouco sobre isso. O que é que tu acha mais importante nesse início? É a pessoa ter visão de onde ela quer chegar ou ela ter o dinheiro para fazer o que tem que ser feito? O dinheiro sempre ajuda, mas o dinheiro sem visão, você vai gastar bala e gastar muito tempo com coisas que não vão te tirar do lugar, porque se não tem visão, não tem movimento para um lugar único, né? Toda hora você está apostando em várias coisas diferentes. Então, o que acontece muito em rede social hoje também é que a gente escuta muita gente. Toda hora tem alguém para dar um conselho infalível. Então, toda hora eu estou puxando minha energia, gastando minha energia para uma direção diferente. Se eu tenho a visão de, pô, é isso que eu tenho que fazer, é aqui que eu quero chegar, é assim que eu vou me movimentar, mesmo que eu tenha pouco, o pouco que eu tenho, eu invisto naquela direção. Então, para mim, é mais importante a visão do que o dinheiro. Mas também pensando na galera que está no começo. Pô, Saulo, às vezes não tem dinheiro para investir, mas a gente não está falando só de coisas adquiríveis. Né? Pô, é legal você ter uma roupa massa, é legal você ter coisas que lhe ajudem a posicionar, mas quando eu comecei, óbvio, eu venho de uma família que tem condições e tudo mais, mas eu não tinha tudo do melhor para impressionar, até porque eu tinha uma dívida para pagar, lembra, né? Então eu dirigia um golzinho, tinha uma roupa ok, fazia reunião em cafeteria e tudo mais, então não era um ambiente, eu tenho um escritório como eu tenho hoje, super organizado, super bonito e o melhor equipamento, não. Né? Mas é você, nas oportunidades que você tem, fazer o melhor com o que você tem. Então, se a pessoa está ali na oportunidade de lhe escutar e tudo, é você impressionar ela. Uma coisa que é infalível para construir uma boa marca, educação e gentileza. Sorrir, tratar bem, se esforçar mais do que foi contratado. Pô, Saulo, lhe contratei para fazer tal coisa. Beleza, tá aqui. Mas, ó, preparei isso aqui também para você. Eu senti que você precisava. Tá aqui, ó. Então, normalmente essa coisa extra não vai me custar muito, mas para o cliente, ele fez isso a mais para mim, eu precisava, que legal. Então, é chegar realmente impressionando. Na hora que eu tenho condições de transmitir isso visualmente, melhor ainda, porque eu não preciso esperar que a pessoa tenha um contato comigo para que eu a impressione. Mas quando não tenho essa possibilidade, nas oportunidades que eu tenho, impressionar ela com muita gentileza, educação e entrega de valor mesmo. Talvez a maior construção de marca seja entrega de valor. Que aí, a partir daí, você vai ganhando mais dinheiro, podendo transbordar isso para a percepção visual. Perfeito. Excelente colocação, Saulo. E trazendo isso agora para o mundo de quem está aqui nos assistindo, né? Imagine que tu acabou de se formar e está lá no consultório que tu vai ganhando por porcentagem numa clínica popular, tá certo? Só que você vai bem arrumado dentro das condições que tu tem atualmente, vai cheiroso, jaleco limpinho, trata bem as pessoas, dá bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, meu nome é Dr. Luiz, eu vou lhe atender hoje. Você faz um bom procedimento, explica para o teu paciente o que é que tu está fazendo, por que tu está fazendo aquilo, orienta ele o que fazer em casa. Então, isso é o que vai fazer com que ele chegue em casa e indique para um primo, para um irmão, para um colega. Então, começa daí, começa nessa visão de ter gentileza, ser uma pessoa educada e um profissional capacitado tecnicamente, como eu sei que vocês são. Tá? Então, excelente colocação, Saulo. E gostaria de pedir para quem está assistindo aqui esse podcast seguir o nosso canal aqui no YouTube,
compartilha esse vídeo com os colegas aí da profissão que também, assim como você, estão precisando, né, se posicionar como marca pessoal, né, se posicionar como dentistas ou como profissionais da saúde aí na tua região. E Saulo, voltando agora, a gente vai entrar no tema branding, Vamos né? lá. E esse nome já em inglês eu já não gosto. Pois Né? é. Eu sou lá do Ceará, meu amigo, e lá é tudo preto no branco. Então, Uhum. negócio de branding já foi Vamos um negócio... traduzir aqui, Vamos né? traduzir. E eu quero que você traduza para o pessoal que está nos assistindo o que é branding. Legal. É um desafio, porque tem várias pessoas especialistas que falam branding da sua forma. Ao pé da letra, que não é o ideal, brand é marca, né? Branding é a conjunção de brand. Então, seria marcando, que é o ato da gente pensar no negócio, gerir com a intenção de construção de marca. Então, eu vou pensar negócios, vendas, estratégia e marketing, publicidade. Para quê? Para que aquela minha marca se torne valiosa. Tá? Então, não é necessariamente o logo, né? Não é necessariamente um elemento estático. Branding é o dia a dia de pensar no negócio através para a construção de marca. Tá? Então, tá muito na moda falar de branding, 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 isso é branding, isso é branding, isso é branding, mas muitas vezes não é assertivo que se fala branding porque tem várias definições. Para a gente, no seu estúdio, branding, no sentido conjugado, é gestão da reputação. Já que marca é reputação, é gerir a reputação. Pô, o que é que eu posso fazer para construir aquilo que a gente estava falando até agora é branding. Como é que eu vou fazer as pessoas me perceberem? Como é que eu vou falar? Onde que eu vou estar? Né? Eu falo, não adianta só você estar em todos os lugares. Será que vale a pena estar em todos os lugares? Não sei se eu cheguei a comentar isso com você. Por exemplo, o meu posicionamento é high ticket. Ah, legal, high ticket, os nomes em inglês, né? Posicionamento alto para agregar valor. Tá, então adianta eu botar uma propaganda numa Kombi rodando pela cidade com um raidinho lá, gritando, promoção, logo no Senhor Estúdio por... Não, então não adianta eu estar em todos os canais de publicidade. É melhor que eu esteja nos canais certos. Porque até o lugar onde eu estou vai falar quem eu sou. Tá? Então, branding é a gestão de todos esses recursos para a construção de marca. E trazendo isso agora, Saulo, para quem está no início da sua carreira, né? Como que a pessoa ela pode construir essa marca, né? E aí eu entro numa seara que muitos ficam em dúvida, né? Eu estou iniciando minha carreira, eu quero montar um logo para fazer o meu receituário, o meu cartãozinho de visita, algo nesse sentido, né? Tá. Para começar realmente a se posicionar no presencial, no off e também no online. E o que tu indicaria assim, ou se existe, tá? Isso eu estou perguntando realmente Sim. como leigo para o Certo. profissional. Seria melhor a gente se posicionar como pessoa, Dr. Luiz Ferreira, ou clínica fulano de tal, clínica com um nome muito, né, que traz os valores, que traz... O que é que tu tem a dizer sobre isso? O objetivo final é importante para a gente responder isso. Então, meu objetivo final é ser reconhecido como o autônomo, o dentista que vai ser o renomado nome daquilo e vai trabalhar sozinho. Eu diria que a melhor estratégia é o próprio nome. Isso não quer dizer que não existam clínicas de nomes pessoais, com nomes da pessoa, que tem outros dentistas, né, trabalhando ali dentro e que sejam grandes. Não, existem casos de sucesso assim. Eu acho menos eficiente só, né? Não, Saulo, eu quero que nem ser conhecido. Não quero que o pessoal venha por minha causa, não. Não quero que venha por causa do Luiz. Quero que venha para a clínica X, que é a melhor clínica, e qualquer dentista que ele escolher lá dentro vai ser bem atendido. Eu acho uma estratégia mais interessante quando você não tem essa necessidade de crescimento do nome pessoal, você atender um público maior, escalabilidade, né, outros profissionais trabalhando junto com você, trabalhar sob um nome que não seja um nome pessoal. Por quê? Acredito até que dá mais vontade de, pô, tô ajudando, posso... Ainda mais se você tiver um programa de carreira lá dentro, que ele pode crescer, né? Talvez um dia até virar sócio, dependendo de como é a estrutura que você faz. Se eu crio uma empresa assim com um nome que não é o meu nome, é mais fácil a pessoa, pô, eu quero trabalhar nesse lugar. Eu não estou trabalhando para o Luiz, eu estou trabalhando para construir a empresa X. Já
o que não impede de você ter o seu nome próprio, tá? Eu comecei como Saulo Flor, né, designer e tudo mais, e com o tempo eu comecei a contratar pessoas, e aí eu fiz, pô, eu quero que essas pessoas sejam sócios um dia, eu quero que essas pessoas possam tentar trazer clientes para cá, em vez de dizer, pô, não, vou trazer para Saulo, não, vou trazer para o Senhor Estúdio. E eles podem dizer, eu sou do Senhor Estúdio, eu não sou do Saulo Flor, né? Fica estranho até falar isso. Perfeito. E agora eu quero que você fale realmente como designer. Por quê? Às vezes, quando a gente é profissional da saúde, vai pensar num logo para expressar ali o nosso nome ou o nome de uma clínica, na mente das pessoas vem um implantezinho, um dentinho e tal. E como eu já acompanho o seu trabalho, a gente agora está acompanhando mais de perto ainda, eu sei que existe todo um processo criativo por trás disso. Sim. Né? Eu queria que você compartilhasse com as pessoas o que faz parte desse processo criativo, né? Por que usar ou não usar elementos visuais da área especificamente, né? E o quão importante você acha, talvez não usar esses elementos visuais, porque para mim eu vejo que às vezes a pessoa faz ali no Canva sozinho, ou então paga baratinho ali para uma pessoa e a primeira coisa que a pessoa faz é botar um dente, né? E fica, pessoalmente, um negócio horrível, né? E eu queria sua opinião sobre isso, até porque você constrói marcas também pessoais, né? Sim, também. Inclusive eu vi um vídeo recente que você postou, né? Só Justamente para o pessoal autônomo, sim. reforçando isso, né, pessoal? E eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do Senhor Estúdio, né, para que vocês possam lá seguir o Saulo e os meninos, acompanhar o trabalho deles e ver que realmente é um trabalho incrível. Então, fala pra gente, Saulo, o que é que tu acha dessa criação, dessa identidade, desse logo, né, para a turma aí da área da saúde? Vamos lá. Qual o problema? Saulo, tem problema botar o dente? Não é um problema no sentido de ser um dente. O problema é que todo mundo faz. É mais do mesmo, né? E se todo mundo faz, eu não me diferencio. Então, a ideia de não usar o dente e pensar em uma outra abordagem é como eu vou ser percebido mais rapidamente, mais lembrado, porque provavelmente a pessoa vai lembrar o nome da clínica ou o nome do dentista, mas não vai lembrar o nome o logo, não vai lembrar a imagem. Mas empresas de computador, existem várias. Empresas de roupa, de esportes, existem várias. Mas se eu pedir para a pessoa desenhar o logo da Nike e o logo da Apple, elas vão conseguir. Exatamente porque o logo da Apple não é um computador. Talvez elas até conseguissem desenhar um computador. Mas toda vez que elas vissem um computador, elas iam misturar as empresas. Ah, é outra de computador. Não, é a da maçã. Então, critério de diferenciação é o que leva a gente a evitar um ícone muito comum. Então eu penso, pô, tá, Luiz. Luiz vai me contar toda a história dele. Eu vou tentar identificar elementos que sejam pessoais e particulares da personalidade do Luiz, para que eu possa evocar ou um elemento visual descritivo, como um ícone, né, a maçã, o dente, no caso a gente não tende a colocar o dente para dentistas, mas pô, qual outro elemento poderia vir, o que torna um pouco mais difícil, porque se eu trago algo muito diferente também para um autônomo dentista, pode ser muito difícil vincular na profissão dele. Então, se a gente usar os elementos da grafia do nome, né, as iniciais, só que essas iniciais de uma forma estilizada. Então a gente pode ter várias abordagens. O que a gente mais tenta fazer é diferenciar do que é mais padrão do mercado. Tá? Então um processo criativo bem profundo para que a gente possa identificar possibilidades, elementos dentro dessa história e trazer isso para o visual. Perfeito. E aí a gente já entra aqui, ó, como funciona o teu processo criativo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, elas talvez estejam pensando em fazer a sua própria identidade. Né? E vamos dizer que, porventura, não sei por qual motivo, elas decidiram conversar com o Senhor Estúdio. Certo. Eu vou conversar aqui com o Senhor Estúdio, com o Saulo, com o Enio que está aqui também, para entender como é que eles trabalham. Então adianta para a gente, Saulo, como é esse processo criativo. Show. Você perguntou lá, quem está começando com a coisa mais importante para o branding? Então eu vou começar a responder isso porque é a primeira etapa do nosso processo. Para uma boa marca existir, até para você tomar decisões no dia a dia dela, você precisa ter clareza do que você acredita. É a visão que você me perguntou lá atrás. Então, a primeira etapa do nosso processo é um processo de 2 etapas de estratégia. Então, o que seria um processo de estratégia em 2 etapas? Primeira etapa é sentar junto com você e debulhar
toda a sua história, debulhar tudo o que você acredita para entender qual é a sua visão, qual é o seu propósito para o negócio, como você acredita que as coisas deveriam ser feitas. Então, nessa primeira etapa é entendendo quem você é e, mais importante, quem é sua marca, qual é a personalidade dela, o que é que ela acredita. Feito isso, a gente vai para a segunda etapa estratégica, que é o quê? Agora que eu sei quem eu sou e o que eu acredito, é para quem eu estou fazendo isso, com quem que eu vou me comunicar, o que é que ela precisa escutar, como ela vai escutar isso, quais são as palavras, o tom de voz, como é que eu vou exalar esse meu propósito para ela para que a gente se conecte, tá? Porque não adianta também eu fazer qualquer coisa e conectar com todo mundo. Preciso conectar com a pessoa certa que tem alinhamento com o que eu estou propondo como valor de negócio. Então, primeira etapa é interna, né, para dentro. Segunda etapa é para fora, entender para quem eu estou fazendo isso. E com essas informações, aí sim a gente pode evoluir para as etapas criativas de identidade, que é onde a gente vai fazer uma etapa de mood board para explorar o que existe de visual no mundo e que a gente pode trazer para a sua marca. Então isso é um trabalho, né, que a gente faz junto. Você vai me dizendo, eu gosto disso, eu não gosto, eu vou mostrando imagens e vários elementos, você vai me dizendo o que é que você gosta, o que é que não gosta, porque a gente precisa equilibrar o teu gosto pessoal com a necessidade comercial do projeto. Tendo essas informações, aí a gente vai para a parte mais de criação, que é onde a gente vai esboçar, desenhar, colocar todas as hipóteses criativas na mesa e só com isso a gente vai poder evoluir para o projeto de identidade visual, que é onde a gente vai transformar isso em aplicações reais para apresentar para a pessoa e, sendo aprovada essa proposta, aí sim a gente fechar os infinitos arquivos que a gente entrega. Você vai ver que são muitas coisas, eu posso te mostrar depois, são muitas e muitas pastas, onde tem todos os elementos que você vai precisar para usar no dia a dia, tá? Para você não precisar toda vida que for fazer uma coisa, aí agora, como é que eu vou colocar a marca aqui? Não. Isso tudo tem que estar previamente e minimamente definido. E tudo isso seguindo normas do MIV, que é o Manual de Identidade Visual da Marca, que a gente também cria no final para dizer o que deve e o que não deve ser feito com aquela marca, para que ela tenha sempre uma coerência na aplicação. Perfeito. Então, turma, vejam que realmente o trabalho que os meninos entregam é um trabalho extremamente profissional. Não é à toa que nós estamos desenvolvendo um trabalho com eles, né? E eu queria, Saulo, pedir para você não dar spoiler, tá? Pois é, eu até nem sei, eu falei assim, nem sabia quanto eu podia falar do projeto. A gente não vai dar spoiler ainda do projeto, mas eu queria que você falasse nas entrelinhas, né? Que a gente, para quem não sabe, turma, a gente está desenvolvendo uma nova marca, né? Que vai ser uma marca mãe de todo um ecossistema que a gente está criando. E eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância, né, de ter uma marca forte, nesse sentido, já trazendo para o que a gente está desenvolvendo agora, né, qual a importância de ter essa marca forte, uma marca imponente, né, tanto in-house, tanto para o time que está com a gente, quanto para o externo, né, quanto para as pessoas que estão visualizando a marca como um todo. Legal. Internamente falando, primeiro, gera uma identificação maior e um senso de comunidade, de pertencimento maior. Então, o cara que ele está dentro da empresa e ele vê que a empresa toda hora evidencia seus símbolos, tem uma cultura, uma forma de falar muito forte, ele se sente muito mais pertencente e isso faz com que ele continue por muito mais tempo e de forma muito mais aplicada dentro da empresa. E, externamente falando, a marca forte ela serve para facilitar o processo de decisão. Então, quando eu tenho algum tipo de dúvida entre uma marca ou outra, mas eu já conheço uma, eu decido mais facilmente por ela. Então, se eu estou comprando um carro e os dois carros são muito parecidos tecnicamente, tem preços ali similares, mas um é de uma marca que eu me conecto mais, que me agrada mais, que eu já conheço, que é mais forte para mim, eu tendo a decidir por ele. A gente tende a justificar essas escolhas de forma consciente. Ah, não, é porque esse carro é mais econômico. Ah, não, é porque esse carro tem mais airbags. Mas no final, se você puxar muito, as soluções eram muito parecidas, você decidiu pelo motivo da marca, né? Pelo propósito, pela conexão que você tem com ela, né? O quanto aquela marca te impacta. E não necessariamente a justificativa lógica. A gente justifica logicamente porque a gente acredita que a gente é inteligente demais para tomar uma decisão não lógica. Mas mesmo as pessoas inteligentes decidem também pela emoção. Então a gente justifica logicamente, mas decide emocionalmente. Claro, se logicamente for uma adesão péssima, a emoção não é suficiente. Mas se a lógica mostra que as decisões são equilibradas, pô, qualquer uma das duas, muito parecidas.
a marca vai agilizar o seu processo. Você não vai passar uma semana pensando, não, vai nessa que eu já conheço. Não, vai nessa aqui, até um pouquinho mais cara, mas, pô, eu já conheço, já confio, vamos nela. Então, ter uma marca forte e bem trabalhada eleva o poder de decisão do cliente, né? Agiliza o poder de decisão do cliente. Perfeito, Saulo. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E assim, de antemão, viu, turma? Estou muito feliz com o que a gente vem desenvolvendo juntos. Né? Em breve, vocês terão aí novidades aí nas nossas redes sociais. E aí, Saulo, a gente acompanha, né, todo esse trabalho que vocês, junto com os meninos, fazem no Senhor Estúdio, e eu vejo que vocês têm uma criatividade, assim, muito grande. De onde é que vem essa inspiração? O que é que você assiste? O que é que você lê? O que é que você faz, assim, no seu dia a dia que te inspira a ter esses pontos de criatividade fora da curva? São várias coisas, como eu falei, eu acho que a gente tem que ser intencional e consumir muito. Mas consumir intencionalmente. Então, filme, eu assisto uma variedade de filmes muito grandes, eu não vou ficar só num gênero. A gente explora muito durante o próprio projeto coisas que a gente até então não estava explorando. Então, toda vez que vem um cliente de um segmento diferente, para a gente é fantástico, que abre portas para um universo que eu nunca tinha visto antes. Então, eu posso conectar, às vezes, uma coisa que eu estou pesquisando num projeto me serve para outro projeto daqui a 3 meses. Agora eu tenho que ter esse olhar treinado de, eita, olha, aquilo que a gente fez no projeto tal, o que a gente escutou e pesquisou naquele projeto. E uma prática que eu gosto muito de fazer para exercitar minha criatividade é sempre que eu vou viajar, aí eu fiz esse link, né? Viajar, por si só, já aumenta repertório. Porque eu estou vendo coisas novas numa cidade nova ou num país novo. Mas desde o aeroporto eu já começo esse trabalho fazendo o quê? Eu vou até a conveniência ali do aeroporto, que tem muita revista, e eu escolho uma revista de um tema aleatório. Pesca, tal coisa. Carro já para mim já ficou batido, porque eu adoro carro, então sempre compro uma de carro e outra de outra coisa, né? Mas eu sempre tento pegar revistas com manchetes que eu não conheço muito sobre aquilo. E aí, durante o voo, eu vou e tento ler sobre aquele assunto e chega no hotel eu já descarto a revista, porque eu não tenho interesse profundo naquele assunto. Eu só quero refrescar minha mente com coisas diferentes. E conversar com muita gente que tem outras experiências, são esses elementos que ajudam a gente a criar coisas novas, todo projeto que a gente tem. Perfeito, Saulo. Muito bom, meu amigo. E para a gente chegar nessa reta final desse nosso bate-papo, que para mim foi sensacional. Fico feliz que você tenha gostado. E a gente vai bater um bate-bola aqui. Vamos Jogo lá. rápido, pergunta e resposta rápida. Tá certo? Então, uma marca que você admira. Inevitavelmente Apple. Tem que ser Apple. E talvez isso já responda também a próxima. É um empreendedor que você admira. Meu avô, em primeiro lugar, mas mundialmente conhecido, Steve Jobs. Escolha só um desses dois. Meu avô. Se ele estivesse na sua frente agora, como eu estou, o que você perguntaria para ele? Se ele está orgulhoso. Boa. Pode ter certeza que ele está. E um erro que te ensinou muito na tua trajetória profissional? Cara, quando eu quebrei a conveniência com 20 anos de idade, foi a maior faculdade que eu tive. Boa. Algo que te inspira fora desse mundo criativo, desse mundo do design? Algo que me inspira fora do design. Pode ser pessoalmente, não precisa ser profissionalmente falando. Pode ser algo assim, da vida mesmo. Assim, Jesus Cristo. Boa, muito bom. E eu queria que, para finalizar, né, esse nosso bate-papo, você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Né? Pode ser uma mensagem profissional, pode ser uma mensagem pessoal, o que está tocando no seu coração agora. Né? O nosso bate-papo foi sobre construção de marca, foi sobre branding, né? Mas pode olhar aqui para a sua câmera né, e deixe aí um recado final para todo o público que está nos assistindo hoje. Não pare. Movimento constante gera mais movimento. Então, sempre que você se encontrar sem saída, comece a fazer alguma coisa. A mínima que seja, as coisas vão começar a acontecer. Quando você se sentir estagnado, continue andando, criando coisas, inventando, mostrando coisas para as pessoas. E aí, soluções milagrosamente vão aparecer na sua frente. Perfeito, meu amigo. Saulo, espero que você tenha gostado, meu amigo. Satisfação ter batido esse papo contigo. Coisa boa. Turma, chegamos ao fim desse nosso episódio. Convido-os
né, a seguir aqui o Instagram do Senhor Estúdio, do Saulo, também vou deixar aqui na tela. Né? Sigam o nosso canal aqui no YouTube, bota o dedo aqui no like, compartilha com a turma aí. O nosso objetivo é sempre trazer para vocês temas que sejam relevantes, né? Não só no mundo acadêmico, na parte científica, mas também como um papo que tivemos hoje com o Saulo, falando um pouquinho de marca pessoal, de brand, que eu tenho certeza que todos vocês precisarão ou precisam aplicar hoje no que vocês estão fazendo como dentistas, como acadêmicos ou como profissionais da saúde. Perfeito? Então, turma, é isso. Aguardo vocês no nosso próximo episódio.